Imediatamente com as imagens do governador Tarcísio Gomes de Freitas votando neste momento, fazendo o V da vitória, acabou de registrar o seu voto. Ele cumprimentando o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, posando para as fotos, fazendo aquele tradicional V da vitória. Ele que foi um apoiador de Ricardo Nunes, eles inclusive fizeram boa parte das agendas de forma conjunta no primeiro e no segundo turno. Aí as imagens ao vivo da equipe da Jovem Pan News, o voto de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e ao lado o prefeito que busca a reeleição, Ricardo Nunes. Bem, vamos chamar os nossos comentaristas. É isso, vamos girar com os nossos comentaristas para entender um pouco da dinâmica desse segundo turno e a maneira como Tarcísio Gomes de Freitas foi uma pessoa que se notabilizou, inclusive, como talvez um cabo eleitoral que fez a diferença. Você, Segré, muito se cobrava da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse apoio manifestado inicialmente a Ricardo Nunes, mas parece que quem fez a diferença de verdade foi o governador de São Paulo, Tarcísio, né, que participou de grande parte dessas agendas com o prefeito da capital paulista que busca a reeleição. Sem dúvida nenhuma, Daniel, um bom dia também para Felipe Monteiro aqui nos acompanhando. Sem dúvida, me parece que o fator Tarcísio nessa chegada do candidato Nunes ao segundo turno foi preponderante. É impossível poder identificar o que teria acontecido se o Tarcísio não tivesse entrado de cheio na campanha. Mas o fato de ele ter participado e o fato de Nunes chegar ao segundo turno por uma diferença muito baixa mostra que, sem dúvida, a sua participação fez uma grande diferença. A ausência de Bolsonaro é uma questão difícil de explicar. Politicamente talvez não, mas praticamente sim. Digo que politicamente talvez não porque na eventualidade de Nunes não chegar ao segundo turno, ele ficava um pouco isolado da responsabilidade do fracasso eleitoral. Mas ele tinha colocado o candidato a vice-prefeito. Então, esse apoio explícito estava no candidato a acompanhar ao candidato Nunes. De maneira que agora temos que aguardar, mas sem dúvida, a participação do Tarcísio, na minha opinião, teve um impacto relevante na possibilidade do Nunes chegar ao segundo turno. A gente agora pergunta para o PP, aqui no telão comigo. PP, foi muito importante a participação do Tarcísio, mas você acredita que Nunes se sentiu um pouquinho abandonado por conta de Jair Bolsonaro não ter, de fato, participado efetivamente da campanha dele? Essa é uma equação difícil de dizer. Todo mundo sabia e falava no começo das eleições que, quer você gostando ou não do Bolsonaro, a gente sabia que no município de São Paulo, o Bolsonaro perdeu as eleições para o Lula nas últimas e para o PT nas últimas eleições, não é? Então, a cidade de São Paulo é uma cidade teoricamente anti-bolsonarista. Então, a vinda do Bolsonaro para o palanque do Nunes poderia, de certa forma, espantar esses eleitores que não gostam, né, do Bolsonaro. Então, eu sinto que no começo das eleições, o fato do próprio prefeito Ricardo Nunes não abraçar o Bolsonaro e não falar abertamente sobre o apoio do Bolsonaro mostrava uma certa reticência da campanha do Nunes em relação à vinda do Bolsonaro no palanque. E é normal, a política é isso, a política é entender o momento, entender o contexto e, de certa forma, conseguir fazer presente ou não num dado momento. Então, o Bolsonaro, de forma inteligente, na minha opinião, e a campanha do Nunes, de forma inteligente, na minha opinião, também, não abraçou o Bolsonaro. O Bolsonaro apresentou o candidato a vice-prefeito por Nunes, como bem disse o Segré, né? Já está claro, estampado, de certa forma, o apoio do Bolsonaro à candidatura do Nunes. Agora, respondendo a sua pergunta, de fato, né, o Tarcísio, se confirmar o resultado das eleições, né, da pesquisa em geral, vai ser o maior vencedor dessas eleições, porque o Nunes só conseguiu ter força na reta final dessas eleições por conta do apoio explícito do governador Tarcísio. E também é bom lembrar, pela primeira vez, houve uma coligação gigantesca no município de São Paulo. E no primeiro turno, quanto mais candidato a vereador você tem,
mais possibilidade de pessoas pedindo seu voto nas periferias e em vários cantos de São Paulo, aumenta também. Então, o Nunes também foi favorecido pela coligação ampla que ele conseguiu montar. Pepe, peço licença, imagens ao vivo, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, conversando com os jornalistas, vamos acompanhar. Mas houve sempre tranquilidade da nossa parte de caminhar na direção certa, de mostrar aquilo que vinha sendo feito. Acho que o grande diferencial é o resultado. E aí, quando as pessoas botavam na balança que caminho seguir, elas olhavam, puxa, a política pública está chegando à minha porta, eu estou vendo as UPAs, eu estou vendo as UBS, eu estou vendo os hospitais, eu estou vendo o asfalto novo, eu estou vendo as obras de contenção de enchentes, né, as obras de combate às enchentes, eu estou vendo o programa de moradia, estou vendo quem foi contemplado com esse programa, eu estou vendo as obras de mobilidade e, na hora de botar na balança, foi isso que pesou. Então, foi uma sinalização do eleitorado na direção do pragmatismo, na direção de ver o seu problema resolvido. Eu acho que isso que fez a diferença no projeto do Ricardo. Para mim, é o projeto que vai ser vitorioso para o bem de São Paulo. A gente fez essa aposta por bem de São Paulo. Governador, o senhor apostou também, tinha dois lados, digamos assim, da direita neste momento. O senhor, como que termina a direita agora, pós tudo isso que aconteceu aqui na eleição de São Paulo? Eu acho que, primeiro, a direita está sendo vitoriosa no Brasil inteiro, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. E a gente está vendo também uma sinalização do eleitor na direção do pragmatismo, na direção daquilo que resolve o seu problema. Porque todo mundo vota na esperança de ter o seu problema resolvido, na esperança que a sua vida vai melhorar. Então esse é o grande drive da decisão do eleitor, né? O que vai fazer a diferença na minha vida. E de certa forma a gente está vendo em vários municípios o cidadão fazendo uma opção pela segurança, pelo caminho seguro, pelo caminho da resolução dos problemas, pelo caminho da experiência, pelo caminho da certeza e, obviamente, dentro de uma lógica mais conservadora, mais liberal, que é a lógica dominante na sociedade. Isso é inegável, inquestionável. Então, acho que é essa corrente aí que sai vitoriosa da eleição de 24. E o governador de São Paulo sai vitorioso? Posso dizer que sim. Posso dizer que sim, porque se você pegar o estado de São Paulo, o nosso campo é majoritariamente vencedor. Então, vamos dizer, os partidos que compõem a nossa base na Assembleia Legislativa estão fazendo mais de 600 municípios, né? Então, isso é muito significativo, muito relevante. Se você pegar até hoje, né, até o dia de hoje, considerando o resultado do primeiro turno, o PT fez 3 prefeituras, né? Fez Matão, Lucianópolis e Santa Lúcia. Então, isso significa que tem 90 mil pessoas para administrar das 44 milhões. Obviamente, está disputando o segundo turno e provavelmente tem uma grande chance de ser derrotado, pelo menos em alguns municípios relevantes, né, e historicamente relevantes. Então, acho que o nosso campo foi amplamente vitorioso. A trazer a conclusão dessa coletiva de Tarcísio Gomes de Freitas, candidatas, mais um giro de informações ao vivo, coletiva de imprensa com o governador de São Paulo. Vamos acompanhar. Uma representação. Por isso que a gente buscou adotar uma postura de neutralidade, porque qualquer que fosse o resultado nos atenderia. Então, são 2 pessoas que estão qualificadas, que vão poder fazer bons trabalhos. E o que eu posso garantir é que o próximo prefeito de Santos vai contar muito, ou a prefeita, vai contar muito com o apoio do governo do Estado. Só pegar o gancho, governador, em relação a Santos, ontem a Rosana Vale emitiu um comunicado porque o PCC havia emitido uma carta, né, um chalve, dizendo que não era para votar na candidata Rosana Vale. Isso aconteceu aqui também com o Ricardo. Disseram que era para votar no outro. E ainda no Guarujá, hoje pela manhã, eu conversei com a campanha do candidato Farid, ele disse que pediu reforço também para a segurança, porque a eleição está muito violenta. Eu gostaria que o senhor comentasse. E já emendando, o prefeito Ricardo Nunes, gostaria que o senhor falasse da participação dos vereadores e da importância na sua eleição nesse segundo turno. Sempre nos preocupou, e a gente vem alertando isso há muito tempo, a infiltração do crime organizado na política, né? Então, nós fizemos um trabalho grande de inteligência, temos trocado informações aí com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas. No que diz respeito à tranquilidade das eleições, está acontecendo agora uma mobilização policial muito grande. Então a gente pegou e reforçou o policiamento nas cidades onde nós temos segundo turno. Então tem cidades onde a eleição foi resolvida no primeiro turno, que tem BAEP, a gente está deslocando esses BAEPs para as cidades onde tem segundo turno, reforçando com BAEP, reforçando com choque para manter aí a tranquilidade das eleições.
O pessoal lá do Guarujá entrou em contato comigo e disse, olha, fiquem tranquilos que a gente vai ter um reforço expressivo de policiamento. Está acontecendo nas cidades da região metropolitana de São Paulo, que tem segundo turno, nas cidades da região metropolitana de Campinas, que tem segundo turno. E vamos aí ainda ter muitas conversas com o Tribunal Regional Eleitoral para mostrar aí achados, né, relatórios de inteligência, né, que mostram onde a gente teve conexão eventualmente com o crime organizado. Mas a gente está muito tranquilo, as eleições estão transcorrendo de forma serena, de forma tranquila. Eu tenho que cumprimentar o Tribunal Regional Eleitoral, o presidente do tribunal, doutor Silmar, pela organização das eleições. Não é fácil organizar as eleições no estado de São Paulo. A gente está falando do maior colégio eleitoral do Brasil, são mais de 30 milhões de eleitores, e transcorreu de uma forma, da melhor forma possível no primeiro turno, no segundo turno. Obviamente tivemos episódios de violência lamentáveis, como que acometeu aí o candidato a prefeito de Taboão, e que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital, nada. Em relação ao PCC? Não, teve o salve. Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Valeu, gente. Para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, um rápido break comercial. Nós continuamos aqui na televisão com essa coletiva de imprensa, governador Tarcísio conversando com os jornalistas, respondendo aos questionamentos. Vamos acompanhar. Só chama atenção porque os jornalistas fazem as perguntas fora do microfone, então a gente não consegue identificar exatamente o tema. Vamos prestar atenção na resposta. Eu acho que, sim, dentro da confiança que nós temos no resultado dessa eleição, eu acredito que vai ser o projeto vitorioso, é o que todas as pesquisas estão mostrando, e a gente tem muita confiança no trabalho que foi feito, no reconhecimento da população, e isso traz para o Ricardo uma responsabilidade muito maior, né, de continuar entregando resultados. Nós temos muitos projetos em comum, nós temos um compromisso grande de continuar levando a habitação, levando moradia para os cidadãos da cidade de São Paulo, combatendo o déficit habitacional, um grande trabalho em prol das pessoas em situação de rua, para oferecer para elas um plano de desenvolvimento individual, oferecer a porta de saída, reforçar as questões relacionadas a empreendedorismo, as novas centralidades, principalmente nas periferias, para levar o emprego para a periferia, mais obras de contenção a cheias, né, tornando a cidade mais resiliente. Também a gente vai trabalhar muito na questão da mobilidade urbana. A gente vai ter uma expansão muito importante do metrô. Então, ano que vem, a gente passa a ter extensão da linha 4 em direção a Taboão em obra, a extensão da linha 5 em obra. A gente vai fazer o leilão da linha 16, que vai levar o metrô para a Zona Leste. Nós vamos ter aí o avanço das obras da linha 6, então que praticamente, no que diz respeito à escavação, termina ano que vem, então a gente começa a trabalhar na questão de terminal e via permanente, e já pensando na extensão da linha 6, né, que a gente deve fazer mais 4 extensões na direção sudeste, mais 2 estações na direção noroeste, então para chegar até Velha Campinas, até o Parque da Moca, na outra direção. A continuidade das obras da linha 2, né, que é a nossa intenção de chegar com o metrô na cidade de Guarulhos. Então, tem o novo centro administrativo de São Paulo, que vai ser licitado já ano que vem. A gente vai fazer a licitação da parceria público-privada. E a ideia é levar quase 5 bi de investimento para a região dos Campos Elíseos, e isso, ao fim e ao cabo, significa uma transformação urbana gigantesca. Então, promover a circulação de pessoas, promover a volta dos negócios, trazer a segurança de volta, devolver o centro da cidade para as pessoas, e não se faz nada disso sem parceria. Então, eu entendo que nós vamos ter um prefeito muito comprometido com esses planos e um ambiente de muita parceria. A gente sempre trabalhou muito por este projeto, por entender que era o projeto que conversava mais com o nosso projeto, era o projeto que, né, onde a gente conseguia estabelecer essa harmonia. É o projeto que vai nos proporcionar aí resultados expressivos, eu não tenho dúvida disso. Esses resultados já estão vindo. Essa integração, por exemplo, na segurança pública, com Smart Sampa, a ligação com o Copom,
né, a continuidade desse programa. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Eu sou incapaz aqui de citar tanta coisa. Vila Reencontro, Armazém Solidário, tantos programas bem-sucedidos que vão encontrar no governo do estado também suporte, reverberação, e a gente vai trabalhar em conjunto aí para fazer o melhor. Jovem Pan News, cobertura das eleições. Agora estamos acompanhando coletiva de imprensa com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, ele que votou há pouco ao lado de Ricardo Nunes. Que fica uma sensação de dever cumprido. A gente fez as apostas corretas, porque nós apostamos naquilo que era melhor para cada uma das cidades onde a gente atua, em especial aqui na capital. Valeu, gente. Obrigado. O quê? Vocês consideram o grande criador da campanha? Tá aí, eu acho que mais uma última questão para o governador Tarcísio. Grande torcedor, e a gente tem aqui o melhor candidato, que vai fazer o melhor trabalho. Linha 17, senhor, está em obra, para quem está vendo aí, ó. Está avançando bem, eu acho que todo mundo está vendo as coisas acontecendo. Ano que vem vai ser um ano que a gente vai ver a chegada já de muitos materiais que são contratados, que são feitos industrialmente, então vai começar a chegar mais estrutura metálica, mais vidro, então a gente vai ver as estações avançando bastante. Ano que vem também a gente começa a colocar os trens para cima da linha e fazer os primeiros testes, né? Então a gente opera carregados de saco de areia para operar com a capacidade máxima. Eu não posso operar com pessoas, obviamente, mas para testar a aceleração, frenagem, a testar os equipamentos, a testar os sistemas de comunicação, os aparelhos de mudança de via. Então, ano que vem a gente já começa a ver trem circulando e em 26 a linha 17 vai estar operando. Então, agora vamos